Bruno, pode fazer uso da palavra ou daí ou lá do púlpito, se você achar melhor. Vou fazer daqui. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Para nós da CNT é sempre uma satisfação participar dos eventos da NTU. A gente agradece o convite aqui do Francisco, do Bicalho, porque a gente está falando aqui para um público absolutamente qualificado. Então, acho que é muito boa essa oportunidade. Então, vou falar um pouco do trabalho que a gente realizou esse ano. Mas antes de falar do trabalho, só para a gente contextualizar algumas coisas. Aqui, quem é pai? Quem é pai ou mãe aqui no público? Bastante gente, né? Quando a gente é pai, mãe, a gente acaba se deparando em dado momento com algumas perguntas que são as perguntas, algumas são difíceis, outras nem tanto, né? Por exemplo, por que o dente do cachorro é maior? Ah, porque ele vem do lobo, essa é fácil. Às vezes vem o mais difícil, assim, né? Pai, como é que eu nasci? A coisa começa a pegar. Mas dentre todas essas perguntas, tem uma que a gente não escapa, que é quando o filho vai e pergunta assim: de quem você gosta mais? De mim ou do seu irmão? Então ele quer saber qual é o filho preferido dele, né? Essa é difícil de responder. Na minha vida pessoal, assim, eu só tenho um filho, Francisco, essa pergunta nunca me pegou. Mas na minha vida profissional, essa é uma questão que eu me fiz algum tempo atrás. Eu estou na CNT já há 23 anos, então nesse período eu pude trabalhar diretamente, ou coordenar, ou auxiliar mais de 500 trabalhos, pesquisas, análises, estudos das mais diversas temáticas. Então, eu não consigo falar hoje qual que é o meu filho preferido desses trabalhos, mas eu consigo falar qual é a temática desses filhos que eu gosto muito, que é a pesquisa de opinião. E por que a pesquisa de opinião é muito predileta? Por que eu acho que ela é tão boa? Porque a gente vai até a fonte, a gente pega a origem do dado, a gente fala com quem vivencia a situação. E nesse sentido, a gente está hoje aqui apresentando para vocês um trabalho de pesquisa de opinião. É uma segunda edição, tá? E a pesquisa de opinião, basicamente, ela trata de uma única questão: mudança. Pesquisa de opinião, você sempre vai ter uma primeira referencial e depois você vai avaliando as variações da temática que foi, ou das temáticas que foram pesquisadas. E quando a gente fala de mudança, é importante notar que o setor de transporte tem mudado muito. A própria temática, a própria denominação mudou, né? Lá atrás se falava em transporte público, em transporte urbano. Hoje não, hoje é mobilidade. Então foram agregados novos valores, né? Valores de gestão, valores de ocupação otimizada do espaço urbano, de oferta de informações. Então houve uma mudança muito grande na própria denominação. Mas algumas coisas não mudaram. Uma primeira coisa que não mudou é a essencialidade do operador. As empresas de transporte que estão operando hoje, que estão presentes aqui, já adianto que essa é uma das indicações do trabalho. Vocês são essenciais, vocês são fundamentais. E mais do que isso, vocês são insubstituíveis. E o porquê disso? Porque a vida urbana depende essencialmente da atuação do setor de transportes, da mobilidade urbana. As cidades precisam deslocar, as pessoas têm que se movimentar pelas diversas razões: trabalho, estudo, saúde, lazer. E aí entra o papel essencial de se entender quais são as questões hoje que são fundamentais para o transporte urbano do Brasil. Eu queria um passador. Está aqui? Está bem. Onde está? Só eu que não estou vendo? Ah, agora sim, estou vendo. E falando ainda de mudança, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é porque a importância de se avaliar a questão da mobilidade urbana. Em 1940, no Brasil, 30% da população era urbana, morava em área urbana. Esse número agora está sendo finalizado pelo IBGE a partir do censo que aconteceu em 2022. Esse número está beirando agora 90%. Então existiu um adensamento da população em áreas urbanas num período muito curto. E qual é a caracterização do espaço urbano? O que aconteceu nesse período? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que em todas as regiões do Brasil, sudeste chegando até norte,
o nível de ocupação de áreas urbanas que ficaram adensadas, ele é absoluto. E toda vez que isso acontece, novos desafios surgem para o setor de transporte. Aqui a gente tem o percentual de municípios com mais de 20 mil habitantes que possuem um plano diretor. Então, numa região mais densa, obviamente você tem que ter um plano estruturado, um plano que contemple as propostas de solução para que tudo funcione bem. Nesse sentido, teoricamente, a gente tem um número bastante grande de municípios que têm o plano diretor. Mas algumas outras métricas podem ser avaliadas. Quando a gente pega aqui o tempo de viagem nas capitais brasileiras em percurso de 10 km, existe uma distinção muito grande entre tempos de viagem ótimo e tempos de viagem com congestionamento. Pega a última linha, por exemplo, Recife. O tempo é quase o dobro. Belo Horizonte, idem. Curitiba, idem. Isso aqui é um indicativo de que não basta só ter um plano diretor. Ele precisa ser um bom plano diretor. E mais do que isso, precisa ser um plano diretor que seja implementado e que contemple as necessidades de deslocamento da população. Então, dentro desse contexto, fica caracterizada a absoluta importância de se conhecer o setor de transportes e, mais do que isso, um elemento que não muda, que continua sendo fundamental, que é o usuário. Ele é o cliente. Ele é o motivo de existir toda essa indústria aqui. Então, vamos falar um pouco sobre a pesquisa e um pouco sobre os apontamentos desse nosso cliente. A pesquisa tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é levantar as informações sobre a mobilidade, como é que ela acontece, por que ela acontece, quais são os pontos de desejo. Depois, fornecer subsídios à formulação de políticas públicas mais ajustadas às características. E, por fim, mas tão importante quanto, identificar dados relevantes às empresas de transporte, aos gestores, porque a eles vai caber grande parte das alterações que serão necessárias. Como foi feita essa pesquisa? Foi uma pesquisa domiciliar, de consulta direta, então o pesquisador foi até a casa do entrevistado, a partir de uma distribuição censitária elaborada no nosso plano amostral. Então foram pessoas residentes em municípios com mais de 100 mil habitantes, a abrangência foi nacional, conseguimos incluir todas as classes sociais dentro da entrevista, foram 35 municípios, mais de 3 mil pesquisas, uma margem de erro muito boa, 1,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Vamos falar um pouco da população. Aqui a gente já começa com os resultados da pesquisa. A situação trabalhista mudou. O Brasil mudou de 17 para cá, que foi a última pesquisa. Nós havíamos previsto fazer uma edição seguinte em 2020, que era o ano eleitoral municipal anterior, mas aí veio a pandemia e tudo ficou impossibilitado. De toda forma, essa variação dentro desse período, 17 para 24, ela mostra alguns pontos que são bastante relevantes. Um primeiro deles é isso, que a situação trabalhista mudou. O nível de desemprego caiu de 17 para cá e um dado importante, o número de autônomos subiu bastante. Tá? Então, do dado de 17, aqui a gente tem, esse ano foram 17,8% de autônomos registrados, e no ano de 2017 eram 10%. Isso gera uma certa mudança em termos de desejo de movimentação da população. Em relação à renda, a gente continua tendo uma certa desigualdade de renda no Brasil, um contingente grande que varia entre 1 a 2 salários mínimos, quase 45%, quase metade da população brasileira é de baixa renda. 11% afirmam que não tem renda. Então, provavelmente esse é o público que está recebendo os benefícios, as bolsas, os auxílios. E a alta renda vai estar lá acima de 3 salários mínimos ou uma classe intermediária aí de 2 a 5 salários mínimos. Uma outra coisa que mudou muito, isso tem uma implicação direta, a gente vai ver mais à frente, acesso à internet. Hoje isso é commodity. Todo mundo, quase 90% tem acesso à internet. E mais do que isso, 90,4% tem acesso à internet pelo celular. Isso vai gerar não só um ponto de atenção, mas uma grande oportunidade do setor em termos de oferta de informação, que é uma das demandas que apareceram. Mas vamos lá, o uso do transporte. Como é que ele tem sendo utilizado? Quais são os principais problemas urbanos? A gente perguntou isso até para dimensionar onde é que a gente está, onde o transporte está dentro do espectro. Está muito grave, está pouco grave, essa identificação como um problema. O transporte apareceu na terceira posição, 24%,
relatam que o transporte hoje é um problema urbano, vindo atrás de saúde, que historicamente é um apontamento já bastante demandado, e segurança e violência. O grande ponto é que, em 2017, 7 anos atrás, esse percentual ele era de 14%. Então, olha só o que aconteceu. Em 7 anos, nós tivemos que o transporte subiu, quase que dobrou, de 12% para 24%. Então, passado esse período, a percepção de mudança, de melhoria, não foi percebida pela população. E os principais problemas urbanos, eles vão se distribuir de uma forma não igualitária, a depender do porte do município. E aí nós fizemos essa discriminação em 5 classes, em cidades menores, entre 100 e 300 mil, cidades de média pequena, de 300 e 500, 500 a 1 milhão, até chegar em grandes centros urbanos, grandes megalópolis, com mais de 3 milhões de habitantes. De toda forma, o transporte, que é essa terceira barrinha, olhando aí de cima para baixo, ele sempre vai estar com um percentual alto. Então, se a gente fizer uma média do apontamento aí de problemas, ele vai estar por volta de 20%, 22% em toda a população. É um número alto. Entrando ainda nas características de deslocamento, a gente percebe que nas cidades maiores, que é o que está aí a penúltima barra à direita, 48,5% da população, o tempo médio de viagens da população é de 48 minutos, ele é maior do que a média total brasileira, e aí a gente tem à esquerda os tempos variando nas cidades menores, possivelmente nas menores por conta de deslocamentos a pé, à medida que os centros sobem e as ofertas, as possibilidades de transporte também aumentam, o tempo cai e ele volta a subir à medida que o adensamento fica mais forte. Discriminando isso por classe social. A classe A se desloca mais rápido. E à medida que a renda cai, aumenta o tempo de viagem. E esse é um dado importante, porque mais à frente a gente vai ver, o público hoje ainda cativo do transporte, ele está concentrado mais nessas 2 barras à direita. Por isso vocês vão entender um pouco um apontamento de demanda principal que eles indicaram. Uma outra questão que foi bastante destacada nessa pesquisa é que houve, de 17 para cá, um maior índice de motorização em todas as classes. Tá? Então, a gente tem aí a classe de A até D e E, com posse de carro, os índices subiram de 17 para cá, e chama a nossa atenção, nas classes D e E, a posse de moto. Moto cresceu bastante na classe D e E e também na classe C. Então, o índice de motorização subiu, mais pessoas com transporte individual, menos pessoas utilizando o transporte público. Aqui no índice de propriedade de veículos por classe social, classe A, mais de 2 carros por domicílio, moto 0,4. E quando a gente vê lá a classe C, proporcionalmente, metade tem moto. Então, as motos cresceram muito, a venda e a utilização de motos em áreas urbanas cresceu muito nesses últimos 7 anos. Então, isso é um ponto de grande atenção. Ao mesmo tempo, existe uma oportunidade, que vocês vão ver agora na sequência. O custo médio diário por modo de transporte, ele obviamente vai ser mais alto, né, nos veículos individuais. O táxi é o mais caro, com 45, o carro próprio com 29, aí vem aplicativos, mototáxi, e o ônibus vai aparecer lá com 9,75, metrô com 9,55, trem, então os de alta capacidade vão estar um pouco mais baixos. Qual é o grande ponto? Que isso aqui mudou de 17 para cá. Em 2017, o valor, o custo diário de movimentação por moto era menor do que o de ônibus. E agora, ele custa 10% a mais do que o ônibus. Eu destaco esse dado especificamente porque aqui existe uma grande oportunidade do setor, em primeiro lugar, de destacar as suas vantagens competitivas. E a vantagem competitiva de valor, ela é fundamental. Pega no bolso, né, gente? E mais do que isso, existe a questão da segurança, que também foi apontada como um problema do uso das motocicletas. Então, o dado de custo subiu e ele é favorável ao setor do transporte público. Na frequência dos deslocamentos,
Por faixa etária, fica comprovado, quem é mais jovem se desloca mais, e os motivos são trabalho e estudo. À medida em que a faixa etária sobe, o deslocamento diminui, e ele fica mais concentrado pela motivação de acesso a serviços voltados à saúde. Então, quase 51% se desloca para trabalhar, 19,3% para fazer compras e tratamento de saúde quase 10%. Aqui houve uma variação, de 17 para cá. As motivações de trabalho caíram, pouco, mas caíram. Estudar também caiu. Procurar trabalho também caiu. Algumas dessas quedas podem ser explicadas pelo acesso à internet, que a gente viu lá. Então, hoje a pessoa estuda remotamente, ela faz compra remotamente, procura trabalho remotamente, ou às vezes até adotou de forma mais concreta o trabalho remoto. Quando a gente distingue as viagens por classe social, então está separado aí a motivação de cada uma delas. O grande destaque foi que a classe C, com 52,5% de viagens para trabalho, ultrapassou a classe A em 2017, que se deslocava mais por motivo de trabalho. Isso também casa com aquela questão do maior índice de motorização. Quanto aos meios de transporte utilizados pela população, transporte público por ônibus continua majoritário, 31%. Carro se aproxima muito, 29%. A pé, 21%. E aí vem moto, serviço de aplicativo, bicicleta. O que é o grande ponto aqui? Que 7 anos atrás, o transporte público era utilizado por 45%. E agora esse número derreteu para 31% em 7 anos. Claro, houve uma catástrofe no meio desse período, que foi a pandemia, mudou todos os hábitos, mas ainda assim é uma queda bastante significativa. Quando a gente abre isso por porte de municípios, duas coisas me chamaram a atenção. Quem utiliza transporte alternativo, 75% estão em regiões com mais de 3 milhões de habitantes. E quem utiliza mototáxi, existe uma distribuição grande aí de cidades de médio e grande porte. Então, esse é um serviço que está se espalhando por todo o espectro urbano do Brasil. Cabe muita atenção a esse tipo de serviço. O percentual de utilização de veículos motorizados por classe. Ele cresceu em todas as classes, né? Então, o deslocamento não motorizado hoje está muito concentrado em classes D e E. A gente está falando de bicicleta e movimentação a pé. E vamos falar um pouco agora dos tipos de transporte coletivo versus o individual. Primeiro ponto, percentual de utilização de veículos motorizados. O transporte individual ainda predomina, com mais de 68%, e o coletivo com 31%, sendo que desse total, 81% é ônibus. O que aconteceu de 17 para cá é que o coletivo caiu 18%. É uma tragédia isso aqui. Para o equilíbrio financeiro do setor, para o planejamento urbano, para a questão do consumo de combustíveis, para a piora do nível de qualidade ambiental. Isso aqui é uma catástrofe. Esse é um grande ponto que precisa ser muito debatido com os candidatos. Daí a importância dessa pesquisa está acontecendo nesse ano eleitoral. A priorização do transporte ela é urgente, é a pauta do dia. E motivos para a utilização do transporte público na sua família. Quase 53% só tem essa opção. A questão do custo, como eu falei, 32%, esse é o fator mais importante, ele é mais barato. Isso aqui tem que ser destacado. O transporte de moto, que está crescendo em todas as áreas urbanas, ele tem que ser confrontado com esses dados. Principalmente essa questão de custo e segurança. E o terceiro ponto, porque utiliza, é porque é o menor tempo de espera. Então existem, dentro desses apontamentos, vários elementos que podem e devem ser muito bem explorados. Estava conversando com a Luciana semana passada sobre isso, em termos de visibilidade do serviço, de mostrar o que
em que o transporte público é muito bom. Ele permite a vida urbana. A gente não fala isso. Fica parecendo que é sempre um serviço ruim, sempre é um serviço que está com problema, que não evolui. Não, existe um outro lado do copo que está muito cheio. E falta um pouco de levar essa informação e destacar esse tipo de serviço, que é uma grande prestação dentro da área urbana. E aqui os problemas. Principais dificuldades encontradas para quem usa mototáxi. Olha só, 58% tem risco de acidente, 29% envolve-se aí na questão de congestionamento também, e 27% em valor cobrado pelas corridas. Esses percentuais eles vão passar de 100%, porque foram até 3 opções, né, que a pessoa podia responder. De toda sorte, esse é o público que está crescendo. E o que a gente está falando em relação a isso? Ei, ok, hoje você está pagando mais caro, você está se arriscando e você está tendo um deslocamento também de tempo mais alto. Qual a vantagem disso? Principais dificuldades enfrentadas pelos usuários de carro: preço do combustível, mais uma vez o bolso, congestionamentos, que vem crescendo em uma taxa bastante alta, e indisponibilidade de vagas. É isso. A cidade cresceu, não tem espaço para todo mundo, o engarrafamento acontece, cada vez que sai um do ônibus, é uma moto a mais, é um carro a mais, a gente vai piorando o nível de qualidade de vida nas nossas cidades. Perguntamos sobre a substituição de ônibus por outro meio de transporte. Então vamos lá. 32% não substituíram, de 17 para cá. 27,5% diminuiu o uso. E 29% foi embora. 29% abandonou totalmente. O que aconteceu de 17 para cá? O percentual que não deixou o transporte, público fiel, cativo hoje, caiu de 56% para 32%. Uma queda bastante forte. E também quem deixou de usar totalmente, passou de 16% para 29%. Quando a gente discrimina isso por classe, chama a atenção essa primeira barra aí, deixou de usar totalmente, classes B e um pouco ali da classe C. Então é um público que melhorou um pouco de renda, conseguiu comprar um carro e deixou o transporte público. E por que ele trocou? Ele trocou o ônibus por qual tipo de modalidade? Carro, a pé, aplicativos e motos. Esses são os principais substitutos ao transporte público no Brasil. E por que eles trocaram? Conforto, falta de flexibilidade, rota de serviço, tempo de viagem elevado e depois, um pouco adiante, preço elevado das tarifas. Então, essa é uma indicação que aconteceu em várias perguntas. O usuário sempre clama por mais conforto e mais flexibilidade, que vai estar relacionado à informação que a gente vê adiante. Mas, por outro lado, o que faria esse público voltar para o ônibus? 26% não volta. Ou não, nada, qualquer mudança, por maior que seja, não me fará voltar ao transporte coletivo. Mas a tarifa baixando um pouco e aumentando um pouco o conforto e viagens um pouquinho mais rápidas podem trazer esse público de volta. E aí entram algumas questões. A questão de rapidez de viagem, ela não depende das empresas, não depende das empresas apenas. O ônibus está inserido numa área urbana em que ele compete com um veículo de passeio, com um enxame de carros e de motos. E aí cabe, principalmente nesse ano eleitoral, brigar, fazer os candidatos se comprometerem com investimentos mais fortes na constituição de uma infraestrutura de transporte coletivo mais robusta. Faixas exclusivas, BRTs, linhas segregadas. Isso melhora a fluidez, isso reduz o tempo e isso passa a ser um diferencial para esse público que, saiu, mas se melhorar um pouco eu volto. Então isso que a gente precisa destacar esse ano. E esse é o número. Possibilidade de retorno. Quem saiu e pode voltar? 63%.
É bastante gente. A gente tem que ir atrás desse público aqui. Amigo, ele está dando uma segunda chance, traduzindo isso num bom português. Ele está dando uma segunda chance, ele só precisa perceber algo que o faça lembrar dos benefícios que ele tinha ou de que ele pode voltar a ter. E o que ele pede? Redução na tarifa. Quando a gente olha, óbvio, ninguém quer pagar mais, todo mundo quer pagar menos. Mas se a gente pegar ali as 4 primeiras barras, da esquerda para a direita, uma redução de ao menos R$1, R$1 e pouquinho, você conseguiria trazer 14% do público de volta. Óbvio, sempre vai ter gente do outro lado lá que, eu quero metade, eu não quero pagar nada. Essa é uma outra questão. Mas um público com um pequeno movimento tarifário, um discreto movimento tarifário, consegue se trazer 14% da demanda de volta. Esse tipo de ação que tem que ser equacionado. E tem um outro público dentro da pesquisa, olha só que interessante. Existe um público que estaria disposto a pagar até mais do que ele paga hoje no transporte. Então, às vezes, a gente se equivoca em achar que o público usuário do transporte coletivo ele é homogêneo. É classe C e D, que não tem opção. Não, não, não. Dentro desse mercado existe um público que toparia pagar até mais por um serviço diferenciado. O que ele quer? Viajar sentado, ônibus menos poluentes. Isso chamou muito a minha atenção, que acho uma questão ambiental que vem sendo incorporada à população já há alguns anos, e ela começa a se mostrar presente aqui. Ar-condicionado. Então existe um mercado que está diluído e que não foi muito bem percebido ainda, que topa pagar até mais. E como tem um público que topa pagar, que voltaria pagando menos, olha a grande oportunidade de você começar a equilibrar e equacionar essa engenharia de custo. Índice de gravidade dos problemas do transporte público. Me chamou a atenção isso aqui. O apontamento de que ele é caro, ele era o terceiro em 2017 e ele caiu aí para 6ª ou 7ª posições. Responsabilidade pelos problemas do transporte público. Esse é um outro ponto bastante interessante. Normalmente você tem a visão de que a atribuição de responsabilidade quando acontece um programa é sempre do operador e que, o usuário direto sempre acha que a culpa é do operador. Mas esse dado não confirma isso. Quase 62% entendem que a maior responsabilidade é do setor público. Olha só. Óbvio, a empresa não vai confrontar o setor público, enfim. Mas existe aqui uma grande possibilidade, e é isso que eu estava conversando com a Luciana, a gente casar as coisas. Isso aqui é uma grande chance de mostrar para o público usuário, escuta, existem problemas? Sim. Estamos trabalhando para solucioná-los? Sim. Mas grande parte disso não é nosso. A gente tem queima de ônibus hoje no Brasil. A gente precisa lembrar ao usuário que grande parte desses problemas, e ele já identificou isso, gente, não é problema da empresa, é do poder público. Acesso aos sistemas priorizados. 46% rodam em linhas que não têm priorização nenhuma, em corredores 26%, em faixas exclusivas 23%, em BRT 11%. Olha só, a avaliação de quem usa linhas com priorização. Ótimo e bom, a gente vai ter aí 65% classifica como ótimo e bom. Se existe uma medida que tem que ser urgentemente cobrada dos candidatos desse ano, é isso. Investir em infraestrutura, a gente tem que melhorar. Sem infraestrutura, o que adianta um ônibus elétrico? O que adianta um ônibus Euro 6? O que adianta um sistema de bilhetagem eletrônica? O que adianta um sistema de informação de rotas, linhas, enfim? Nada. Melhora, melhora. Mas é isso aqui que é uma ação direta do poder público que tem que ser cobrado. É preciso investir e melhorar o nível das linhas segregadas. Ganha-se tempo, reduz-se o tempo de espera, a utilização do sistema fica mais eficiente, mais rápido. Falando um pouco de tarifas, desejo da responsabilidade do custeio. 42% acham que o governo deveria pagar tudo.
poder público pagar uma parte do valor, 23%, e só a tarifa, deveria ser só pelos usuários que pagam a tarifa, 20%. Então, aqui existe a percepção de que a atribuição do poder público em fornecer um serviço a um menor custo também existe. Como esse é um processo que já vem acontecendo em diversas cidades, esse é um ponto que chama bastante a atenção. O desejo de responsabilidade segmentado aí por classes, a gente pode ver exclusivamente pelo governo, que é majoritário e 47% das classes D e E, de fato elas precisam desse apoio maior pelo governo. À medida em que a renda sobe, existe uma menor percepção dessa necessidade, que é o que aparece aí nas classes A e B. Falando de utilização de ferramentas de apoio, consultas, enfim, como é que se leva a informação para o usuário? Que esse é um ponto fundamental. Quando a gente lembra que lá no início da apresentação, a gente tem hoje quase 90% das pessoas com celular com acesso à internet. A gente está vivendo a era da pós-informação, né, informação instantânea, então o que eles querem é saber como é que vai ser a vida, como é que vai ser o deslocamento deles. E aí, 42,5% disseram que não tem acesso. Não identificaram nada que promova esse tipo de informação. 27,5% de aplicativos, 15% por telefone, 13% site, redes sociais. Esse é o tipo de investimento que ele não é tão alto, mas ele vai ser prioritário quando a gente lembra lá que eles pedem mais informações de rotas, as pessoas não querem ficar paradas. Então, cruza isso com acesso à internet, surge uma grande oportunidade de melhora da visibilidade do transporte coletivo por ônibus no Brasil. Aqui, sobre a opinião de quem paga pelas gratuidades, cresceu aí de 34% para 44% de que o governo está pagando, e as empresas de transportes caíram aí brevemente de 6,3% para 5,1%. Então, os subsídios vêm sendo melhor percebidos pela população. Em relação ao Vale Transporte, ainda existe uma concentração maior em classes B e C, né, com 64% e 21,5%. Aprovação quanto à implantação da tarifa zero, 58% aprovam isso integralmente, isso nos municípios que utilizam, tá? E para grupos específicos, 28,7%. Então, mesmo dentro de um serviço gratuito, total, nos municípios, existe um público que acha que ele não deve ser extensível a toda a população. E, de uma certa forma, essa questão ela é aberta um pouco mais no relatório. O que a gente percebe? Que os usuários, eles indicam que na medida em que a gratuidade se tornou universal, o serviço passou a ser pior avaliado, porque os veículos ficaram mais cheios, porque a frequência, de uma certa forma, teve uma redução. Então, não foi um ganha, ganha, ok, ganhei a passagem e isso não teve consequência. Não, isso teve consequência. Então, é importante notar isso, que mesmo dentro dos sistemas 100% gratuitos, ou sem cobrança, né, não gratuitos, sem cobrança do passageiro, eles, de uma certa forma, não agradam a todo mundo, por questões de percepção de qualidade, por questões operacionais. Em relação ao conhecimento do subsídio, 70% conhecem. A aprovação do subsídio, ela varia, de 59 para 21. E para a gente encaminhando, ano eleitoral, a gente quis saber do nosso público usuário quais são os desejos eleitorais, o que eles querem. Se você pudesse pedir para o seu candidato, para o seu prefeito, alguns pontos relacionados a transporte, o que você pediria? Mais ou menos essa linha de questões. E o que eles querem? Saúde, segurança e educação. Isso já era esperado. Quase toda pesquisa de opinião, se você discriminar itens, vai aparecer isso. Esses são os itens, né, que a própria Constituição elenca como direitos universais, com atuação do Estado, mas ainda assim não é suficiente. E o transporte aparece lá com 31%. Então, ele é percebido como uma área que precisa de avanço. Então, esse é um ponto
a se destacar, para os candidatos a vereador, para os candidatos a prefeito. Mas, falando em termos muito práticos, o que o usuário quer? O que ele pediria? Aumento do número de linhas e horários. É a flexibilidade que foi apontada lá um pouco antes. Renovar a frota por ônibus. Elaborar planos de mobilidade, implantar tarifa zero. Então, quando a gente olha isso aqui, se a gente for olhar essa lista lá até embaixo, grande parte das ações, elas só vão conseguir se concretizar se houver um apoio forte e uma estruturação de uma política pública ajustada a essas demandas. Traduzindo em miúdos, as empresas de transporte, por si só, não vão conseguir fazer essa transformação sozinhas. E aí a interlocução política se faz importante e necessária nesse momento. Por quê? É preciso ter um ajuste, um afinamento, e ontem na abertura a gente teve a possibilidade de ver isso, né? A participação dos ministros, dos secretários. É preciso melhorar essa interlocução e é preciso fazer com que eles consigam enxergar a transformação dos usuários. O público está mudando, os desejos de consumo estão mudando. O que não muda é a essencialidade e a impossibilidade de substituição do serviço de transporte coletivo por ônibus. Isso tem que ficar absolutamente cristalino na cabeça de qualquer candidato. Sem isso, a vida urbana não melhora. Não melhora. É mais engarrafamento, é mais custo, é perda de qualidade. E ninguém quer isso. Então, qualquer candidato com um pouco mais de visão, conseguir abraçar, pegar algumas dessas bandeiras para colocar debaixo do braço e sair na sua campanha e conseguir implementar, isso é uma vida política longa. Então isso a gente precisa levar ao conhecimento desse público eleitoral nesse ano. Sintetizando, o que a gente viu nessa pesquisa? Quais são os grandes pontos de atenção? O percentual de que considera o transporte como passageiros dobrou. Essa é uma grave indicação para o setor. A motorização cresceu muito, sobretudo classes B e C. A participação dos ônibus nas viagens urbanas derreteu num período tão pequeno, 14% em 7 anos. As alternativas de transporte se consolidaram, o carro de 22 para 29, moto de 5,1 para 11, e esse dado salta aos olhos. Os aplicativos ganharam muito espaço, saltaram de 1 para 11%. E esse público, o aplicativo, ele gera um impacto forte em termos de receita para as empresas, porque ele pega as viagens mais curtas, às vezes mais numerosas, e isso acaba gerando um desequilíbrio econômico, financeiro na operação dos ônibus no Brasil. Um outro ponto, saltou o contingente que deixou o ônibus totalmente, de 16 para 29, mas isso não é o fim do mundo. Ainda tem 63% desse público que topa voltar, como eu comentei um pouco antes. Esse é o público que quer dar uma segunda chance. A gente tem que ir atrás desse público. Vamos voltar, vou te mostrar o quanto é bom o serviço, o quanto ele está melhorando, em que ele pode evoluir, vai evoluir. Em que? Em informação, em uma redução pequena na tarifa. Esse público ele tem que ser melhor informado. Muito melhor informado. E o que eles querem, principais desejos, conforto, flexibilidade e frequência. O que a gente elencou nas propostas desse trabalho? Racionalizar as redes, em termos de acesso, pagamento, uso, informação. Tornar os programas de financiamento de infraestrutura permanentes. Isso não pode ser voo da galinha, isso não pode ser só em véspera de ano eleitoral. As demandas, as necessidades, elas vão ser superadas dentro de programas contínuos de investimento. A política pública de mobilidade no Brasil, ela não pode se confundir com uma política pública
exclusivamente de anos eleitorais ou pré-eleitorais. A gente tem que olhar o longo prazo. É um sistema complexo, com problemas complexos, que mexem na vida cotidiana de cidades com milhões de habitantes. Melhoria da governança, sobretudo nas autoridades metropolitanas. À medida que o porte das cidades cai, às vezes falta pessoal técnico capacitado, com conhecimento de propostas ou de formas de atuação para solucionar os problemas reais. E, sobretudo, um programa de inclusão da população de baixa renda, sobretudo classes D e E, que estão aumentando o deslocamento a pé. Tem um contingente grande de desempregados que não estão se deslocando mais. Então, o que eu penso, que eu conversei com o Luciano, eu acho que é preciso pegar esses dados. É importante falar, esses dados estão disponíveis no relatório que vocês todos receberam aqui na entrada. Eles estão disponíveis num painel de consulta no site da CNT, ele vai aparecer o link aqui depois para vocês. E, fundamentalmente, é preciso olhar esses dados com muito carinho, com muito cuidado. Não é só problema que foi apontado, tá? Várias dessas questões aí estão muito melhor detalhadas. Existem grandes oportunidades dentro desse cenário que, a princípio, não parece muito bom. Mas é nessa hora que é preciso ser criativo e, principalmente, capaz, inteligente de formular as saídas mais viáveis para o setor. Esses são os principais pontos que eu tinha a apresentar para vocês. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos, a atenção, o tempo. Agradeço muito a NTU, aqui na pessoa do Francisco, do Bicalho, da equipe técnica da CNT que participou, Camila, Fernanda, que estão aqui. Para nós é uma honra poder desenvolver um trabalho que possa auxiliar a solução desses problemas. A CNT é muito atenta a isso, somos parceiros e só posso então agradecer a todos e, mais do que isso, sugerir que vocês de fato leiam esse trabalho. Ele não está muito extenso, mas ele tem ótimas indicações que podem apontar indicações para a saída desses problemas que são graves, mas que podem ser superados. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, pelas ricas e importantes explanações. Vamos agora ouvir os comentários da Luciana Erkovics. Meu nome segue sendo difícil de falar, né? Difícil. É difícil, né? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciana Erkovics e eu estou há um pouco mais de 15 anos como empresária do setor de transporte de passageiros por ônibus, aqui especificamente em São Paulo. 15 anos pode parecer pouco para muitos daqui presentes, os quais eu me inspiro todos os dias, e eles estão aqui na plateia, inclusive. Mas a minha história com o transporte começou há bastante tempo atrás. O meu avô foi um dos pioneiros do transporte, lá na década de 50, seguido pelo meu pai, que acabou de chegar aqui na plenária. Ainda bem, né? Ele criou e construiu suas próprias empresas, além da sua forte atuação nas instituições, onde ele preside a FETPESP, foi um dos fundadores da NTU, inclusive, sempre lutando em benefício e em prol do setor. Hoje, meu irmão e eu somos a terceira geração de empresários que está trabalhando nas nossas empresas. Eu queria aproveitar e agradecer ao Francisco Cristóvão pelo convite de estar aqui hoje, é sempre uma honra, e ao Bruno, que antecedeu a minha fala apresentando a pesquisa. Eu queria chamar esse nosso encontro de uma conversa, porque eu realmente acredito que uma conversa é uma troca entre as partes envolvidas, do que chamar isso de comentário. Independente daquilo que acontece na conversa, eu acredito que a pessoa sempre sai com algum incômodo ou com alguma coisa que aprendeu dentro daquela roda. Então, o que eu gostaria aqui era que vocês levassem alguma coisa para casa.
seja um incômodo por não concordarem comigo, ou seja alguma coisa para vocês pensarem depois, quem sabe. Até porque o tema que eu vou falar aqui não é um tema comumente tratado nesses fóruns e nas nossas rodas de conversa. Porém, quando eu conversei com o Bruno e vi o resultado da pesquisa, eu achei ainda mais necessário poder falar para vocês sobre comunicação, experiência do cliente, transparência e a transmissão da informação que muitas vezes fica contida conosco nos nossos escritórios e a gente não passa para os nossos clientes. Então, vamos lá. Tem o negocinho para você? É aqui para frente, né? Vamos voltar um pouquinho atrás, falar lá dos pioneiros, junto com meu avô, que começou há quase 80 anos atrás. Desde lá de trás até o presente momento, a gente vem religiosamente se adequando às exigências e às regulamentações que estão contidas nos papéis de concessões para a gente operar esse nosso sistema. Nesse sentido, poucas vezes ou raramente, a gente olhou e conversou de fato com aquelas pessoas que estão dentro dos nossos ônibus, que são os nossos clientes. E aí é onde está exatamente o ponto que eu queria falar. O fato da gente estar olhando sempre para o papel e sempre focados nas regularizações, e eu não estou dizendo que tem que ser ao contrário disso, mas eu estou dizendo que a gente pode fazer mais do que isso. Gera certas consequências. E talvez o fato da gente não ter o costume de conversar com esse nosso cliente seja a razão de ser dele não entender exatamente aquilo que a gente faz. Exatamente qual é o papel de uma empresa de transporte público de passageiros por ônibus, qual é o papel que ela tem dentro de uma sociedade e de uma cidade. E no final, qual que é a consequência disso? Aquilo que a gente vive hoje, todos os dias nas nossas empresas, a nossa realidade. Independente de ser o poder público ou o nosso cliente, o culpado sempre somos nós. A gente vê isso, como o Bruno falou, quando os nossos ônibus são queimados, e normalmente a culpa não é nossa, e eles não entendem qual é a consequência de um ônibus queimado, afinal, eles não entendem a gente e a nossa operação, ou manifestações icônicas, como a de 2013, dos 20 centavos, de não é pelos 20 centavos. Hoje a gente vive em uma era focada no cliente. E eu não estou falando daquela era lá de trás, que muitos daqui conhecem, do cliente tem sempre razão. A gente vive na era da experiência do cliente, de entender o cliente, quais são as necessidades e os desejos desse cliente para melhor atender ele. Por quê? Porque o cliente hoje tem a possibilidade de escolha. E ele está escolhendo, se a gente for falar do nosso setor, escolher ir para outros modais, mesmo que o modal seja mais caro, conforme o Bruno apresentou na pesquisa. A agenda atual fala hoje constantemente de ESG, compliance, governança, transparência, impacto socioambiental que a empresa causa dentro da sociedade. E fala também do CX, do Customer Experience, que trata da proposta de valor de uma empresa e da jornada do cliente, do começo ao final dela. A gente precisa entender, como empresários e como empresas, que conceitos e ferramentas como essas também servem para nós, que eles são capazes de mudar paradigmas, atuações de empresas e gerar resultados. Isso é aplicado em diversos setores e diversas empresas e também serve para nós. A gente precisa falar sobre isso e implantar isso dentro do nosso setor.
E aí, depois de dar esse cenário, eu queria fazer uma provocação, que é a seguinte. Primeiro, uma pergunta. Quando vocês andaram de ônibus pela última vez? Vocês identificaram qual que é a sua jornada ao andar de ônibus? O que vocês sentem, caso vocês tenham andado? E fazer uma provocação. E se a gente começasse a trabalhar como uma empresa focada no cliente, em atendimento ao cliente? Os dados que o Bruno mostrou são dados alarmantes, com certeza, muitos dos quais a gente já conhece. Tem a mudança de modal, tem a falta da demanda que não retorna e cada vez é menor. Tem problemas gravíssimos. Mas eu quero me apegar a um dado que a gente, inclusive, conversou, que é a intenção desse nosso cliente em voltar para o sistema. Quando a gente está falando que ele tem a intenção de voltar para o sistema, na verdade é a intenção de voltar para o sistema, uma vez que os problemas sejam resolvidos, mesmo a tarifa sendo cara. É ainda mais poderoso esse dado. Quando a gente está falando que ele tem a intenção de voltar para o sistema, a gente está dizendo que ele está escolhendo voltar para o sistema. E ele está escolhendo voltar para o sistema porque a gente parou para ouvir ele, ouvir as necessidades e os desejos dele. E isso se torna uma escolha que, eventualmente, se torna um gosto pelo sistema. Mas, para isso, a gente tem que conversar com ele. Então, dentro dessa provocação de se tornar uma empresa voltada pelo cliente, eu quero mostrar para vocês como que a gente poderia fazer isso. Vamos lá. O primeiro ponto é o relacionamento com o cliente. Como que a gente se relaciona com o cliente nesse nosso setor? Falando exatamente quem nós somos, contando a nossa história, falando para ele quais são os impactos positivos que a gente tem na sociedade, a nossa essenciabilidade para uma cidade e para a população em geral. Como que a gente pode fazer isso? Trazendo ele para as nossas garagens, começando dos pequenininhos até os adultos, trazendo a comunidade que mora do lado da sua garagem para dentro dela, para mostrar quais são os nossos desafios, os nossos problemas e quais são os nossos impactos. Mostrar quem nós somos como empresa e como empresários, fazer com que eles entendam, pode inclusive ajudar a solucionar um problema que todos nós vivemos, que é a mão de obra. Afinal, ninguém se interessa em trabalhar em empresas, em um setor que ele não conhece. Não é verdade? O outro ponto é a experiência do cliente. Conforme eu falei, o CX. A gente pode começar a mapear a jornada do cliente do início ao final dela, identificando pontos de atrito e de melhorias. Nesse sentido, o cliente vai pensar e vai sentir que nós paramos para ouvi-los e para entender aquilo que ele está pedindo. Também nesse mapeamento, quem sabe a gente não encontra novas oportunidades de negócios para nós mesmos. Dentro da experiência do cliente, eu também posso falar do nosso cartão de visitas, que é o próprio motorista. Ele é capaz de dar e gerar a experiência do cliente na ponta e mostrar para o cliente quem nós realmente somos e como a gente trabalha. No primeiro ponto, falando da jornada do cliente, eu posso dar um exemplo de uma empresa que faz isso maravilhosamente bem, que não é do Brasil, que é o Transport of London, que é o órgão que gerencia o transporte de Londres. E lá eles têm uma ouvidoria eficiente e rápida, eles têm atualizações constantes num site que é inclusive bastante simples de usar. E na experiência do cliente com o motorista, eu posso falar para vocês de uma empresa brasileira que vem tendo bastante sucesso, que é uma EdTech, que está totalmente focada
na educação e no treinamento do motorista na ponta, para que ele dirija melhor, dê uma melhor experiência e ainda cuide dos nossos ativos, que são os ônibus, e diminua os gastos desnecessários, que se chama Mobs to School. Um outro ponto, o terceiro ponto, é educação e marketing. Não adianta mais falar que o ônibus é bom, que é legal de andar, porque o cliente não vai voltar. A gente precisa dar a informação conforme o Bruno falou. A gente precisa transmitir quem nós somos, quais são os nossos impactos e a nossa essenciabilidade para o sistema. Responder às perguntas deles através de campanhas de marketing. Tudo isso é capaz de mudar um posicionamento, uma visão e gerar resultados para nós, o retorno deles. Um exemplo que eu posso dar para vocês é uma campanha bastante antiga, mas muito atual, que é o Agro é Pop. Acho que muitos daqui se lembram. Inovação e sustentabilidade. A inovação, a gente precisa se desprender de que inovação está necessariamente ligada à tecnologia. Ações que parecem básicas, como essas que eu estou falando aqui para vocês, podem ser totalmente disruptivas para mudar o nosso setor. E, por fim, algo que eu realmente acredito, que é usar a influência do cliente junto ao poder público. Uma vez que a gente inverte a narrativa, não quero dizer que a gente deixa de falar com o poder público, mas que a gente inverte a narrativa para falar com o nosso cliente, ele pode se tornar um agente ativo e influente de mudança junto ao poder público. Ele pode, junto conosco, falar e influenciar o poder público para a gente, de fato, gerar as mudanças que não necessariamente dependem de nós. Eu já estou caminhando para o final, até porque meu tempo está acabando. E eu queria deixar aqui uma sugestão. Há pouco tempo atrás, eu assisti esse filme. Quem não assistiu, recomendo assistir, acho que ainda está em cartaz. Ele se chama, em inglês, Fly Me to the Moon. Em português, Como Vender a Lua. O filme conta a história de uma excelente e eficiente estratégia de marketing capaz de mudar a imagem da NASA e, inclusive, influenciar o governo para receber mais recursos durante a missão do lançamento de Apollo 11 para a Lua. Esse filme tem alguns fatos verídicos, mas ele é fictício. Ele só não é fictício na importância de uma boa estratégia de marketing e de comunicação e de transmissão da informação para gerar uma mudança e dar resultados. A gente pode fazer semelhante a isso. Utilizar as nossas histórias reais, verdadeiras, dar voz a nós mesmos, as nossas empresas e mostrar que o nosso setor e o nosso serviço é essencial para a sustentabilidade de uma cidade e das pessoas. No final das contas, eu falei que ia ser uma conversa e acabou sendo um monólogo, né? Mas eu queria poder continuar essa conversa com vocês, seja aqui na Latimbus ou em outros fóruns de discussão, e dizer que a mudança acontece nas nossas empresas, mas acontece também em conjunto, e que vocês podem contar comigo para fazer isso acontecer e ecoar essa mensagem para os 4 cantos do Brasil. Obrigada. Obrigado, Luciana. Bruno, por favor.